O transtorno do espectro autista, mais conhecido como autismo, é uma condição neurológica que afeta a comunicação e o comportamento social das pessoas. Você sabia que a cada 160 crianças, uma é portadora do autismo? O dado da Organização Pan-Americana de Saúde, que contribui para o reforço do compromisso dos governos e da ampliação da discussão internacional sobre o transtorno. No último dia 2 de abril, celebrou-se o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e o início do Abril Azul, um mês inteiro dedicado à causa, com atividades para pacientes e campanhas de esclarecimento sobre o transtorno. A data internacional é o momento para se manifestar contra a discriminação, celebrar a diversidade da comunidade global e fortalecer o compromisso com a inclusão e participação plena das pessoas com autismo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, defendeu o uso da tecnologia para promover a inclusão e a independência de pessoas que vivem com essa condição neurológica. Ele ainda enfatizou a necessidade de tornar as chamadas tecnologias assistivas acessíveis para todos para ajudar as pessoas com autismo a viver vidas independentes e exercer os seus direitos humanos básicos. Ainda segundo Guterres, em todo o mundo ainda há grandes barreiras no acesso a tais tecnologias, incluindo os custos altos, a indisponibilidade e a falta de conscientização sobre o seu potencial. Mesmo com muito trabalho e luta pela causa, as barreiras enfrentadas por pacientes e familiares ainda são muito grandes. A maioria delas é a desinformação seguida da falta de políticas públicas e do preconceito. O TCE em Pauta entrevistou Mônica Ximenes, professora e presidente da Associação dos Amigos Autistas, que nos contou sobre todo o trabalho multidisciplinar que é realizado na casa, com psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, professores, monitores, entre outros profissionais. E para comentar e entender o comportamento dos pacientes autistas e a melhor maneira de lidar com eles, convidamos a psicóloga do TCE, Maria Angélica Barros, para um bate-papo muito especial. Começa agora mais um TCE em Pauta. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem mais de 38 milhões de crianças de 0 a 13 anos. Dessas, cerca de 241 mil seriam autistas. Porém, a estimativa é de que este número seja ainda maior. Estudiosos acreditam que possa chegar a 2 milhões de brasileiros. A causa para essa discrepância de dados é a dificuldade em se obter o diagnóstico do autismo. O autismo começa a se manifestar por volta do 1º ano de vida, quando os pais percebem que algo está errado no comportamento do filho. E é exatamente neste momento que começa uma verdadeira via crucis em busca de um diagnóstico preciso para concluir se a criança é ou não portadora do autismo. O diagnóstico só é concluído por volta dos 3 anos de idade, quando se iniciam as atividades específicas para o perfeito desenvolvimento de uma criança autista. Eu gostaria que você descrevesse para a gente contasse um pouquinho da sua batalha para você conseguir diagnosticar o seu filho com o transtorno. Olha só, meu filho hoje tem 17 anos, né? Então a busca pelo diagnóstico, ela foi ali nos anos 2003, 2004. Então nós já temos aí 15 anos, né, de batalha, 15, 16 anos. E aí naquela época era muito mais difícil você procurar um especialista que realmente entendesse das causas do autismo e trouxesse essa informação e fechasse esse diagnóstico. Então a gente começou a procurar aqui, alguns disseram que cada criança tem um tempo, outros disseram que era para esperar mais um pouco e outros fecharam assim algumas opções. E dentre elas o autismo. E daí eles orientaram para a inclusão. Coloca na escola, porque aí você vai ter o seu filho interagindo com outros, né? Então vai ver que essa fala, né, chega e etc. Bom, colocamos na escola. E aí, o que aconteceu?
a escola disse, é melhor colocar na fonoaudióloga. E nós fomos para a fonoaudióloga. Já quando eu entrei na escola com ele, eu já disse, olha, ele tem suspeita de autismo. Né? Nunca escondi nada. Então, quando a gente chegou na escola, eles tiveram essas dificuldades. Por quê? Porque foi a primeira criança com autismo nessa escola, né? Que hoje tem bastante crianças com autismo, mas naquela época foi a primeira criança com autismo. Então, assim, aí também a fono, que mandou para uma psicóloga, elas têm uma abordagem diferente daquilo que realmente funciona com a pessoa com autismo. Certo. E eu que não sabia nada na época, né? Comecei a pesquisar como professora e cheguei à conclusão que precisava ir para outros estados para poder conseguir informação, conseguir o diagnóstico, né? Então, por volta de 2 anos e meio, 2 anos e 9 meses, foi que a gente conseguiu fechar esse diagnóstico. Essa foi a primeira e talvez a maior dificuldade que a professora Mônica Ximenes enfrentou ao perceber que havia algo de errado com o seu filho. Por conta dessa sua dificuldade, você sentiu necessidade de criar uma associação? Porque a dificuldade não é só o diagnóstico, tá? Né? A dificuldade maior, que as pessoas pensam, a dificuldade maior é o diagnóstico. Não, a dificuldade maior é o que vem depois do diagnóstico, entende? Porque depois do diagnóstico é que começa a batalha, a trajetória, né? De promover a inclusão na escola e de procurar o atendimento multidisciplinar. Então, aí é uma batalha enorme. Em 2012 foi criada a Lei Berenice Kiana, que instituiu políticas públicas, né, de proteção aos direitos da pessoa com autismo. Você acredita que houve avanços depois da criação dessa lei? Sim, bastante. Depois da Lei do Autismo, né, da Lei Berenice Kiana, 2012, dezembro de 2012, e da Lei de Inclusão, né, Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, houveram vários avanços. Mas, na verdade, o Brasil está muito atrasado em relação a essa proposta de inclusão, em relação a essa proposta de tratamento, né, de pessoa com autismo, está muito atrasado. Por exemplo, a lei prediz toda criança tem que ter acesso à escola não pode negar, né, o atendimento, etc. Mas não é só você ter acesso à escola. Acesso à escola, abrir o portão não é o que é exatamente a totalidade do que se necessita, né? As pessoas precisam entender o que é de fato inclusão. Claro. E outra, em países desenvolvidos a inclusão ela acontece de uma forma planejada. As pessoas com deficiência elas têm um tratamento intensivo em uma escola especial, em um tratamento, né, multidisciplinar, intensivo, para poder elas serem inseridas num contexto de uma escola comum. Claro. Aqui não é assim. Aqui se coloca na escola comum e aí tem uma professora que não entende sobre autismo, tem um auxiliar que pouco entende também e fica essa problemática toda. Exatamente. No entorno, né, não só do autismo, mas de todas as outras doenças, né? Ainda você sente que ainda tem muito preconceito, Mônica, com as pessoas com autismo? Olha, preconceito tem. Não vamos dizer que a gente que não existe, né? Hoje existe mais conhecimento e por causa disso as pessoas podem dizer é uma pessoa com autismo que está em algum tipo de crise, etc, né? Então é mais tranquilo de você lidar do que antigamente. Mas existe preconceito, né? Por exemplo, uma criança com autismo está estressada, o ônibus está demorando no ponto. Né? Então a criança começa a gritar, se agitar, né? E aí outro diz, mãe, não deu educação. Entendeu? Uma criança está na fila de espera de algum local e cai e se estressa, fica no chão, se batendo e tal. Então, isso é por quê? Porque o ambiente já está trazendo uma sobrecarga sensorial para aquela criança. Os barulhos, os gritos das outras pessoas, o batido a buzina e tantas outras coisas, né? Que podem estar trazendo uma sobrecarga sensorial para aquela criança, para aquele indivíduo, e aí ele tem um ataque de birra, ele tem uma crise, né? Exatamente porque teve esse disparo, teve esse gatilho. É verdade. Então as pessoas muitas vezes não entendem, né? E é importante você ressaltar, Mônica, que essas mães, essas crianças, elas têm direito a filas preferenciais nos supermercados, nos cinemas, em todos os locais. Mas como o autismo não tem uma cara, né? Você às vezes diz, olha, eu não acredito que esse menino é autista. Entendeu? Porque o autismo é um problema neurológico.
Isso. Né? Então é um problema de desenvolvimento. Então não tem como síndrome de Down que você percebe, ou como uma pessoa com paralisia cerebral, ou com uma pessoa com deficiência física, ou deficiência. É uma deficiência diferente. Então muitas vezes quando a gente se dirige para uma fila preferencial, aí é que todo mundo olha. Entendeu? Pra gente, nossa, o que tá fazendo aí? Você que não tá grávida, que você, né, que não é idoso, com uma criança ou um rapazinho fazendo numa fila preferencial. Então é muito complexo todo esse processo. Mas é um direito. Mas é um direito. E aí a população precisa entender que esse direito é exatamente para que ele não se desorganize e não cause um transtorno. Não desencadeie esse gatilho. Exatamente, em todo o ambiente. Com certeza. Segundo o Ministério da Saúde, os pacientes com autismo, eles podem ser atendidos pelo SUS, né? Os serviços que compõem a rede de atenção psicossocial. Em Alagoas, tem atendimento gratuito para pacientes com autismo, Mônica? Tem atendimento gratuito, acredito que umas 4 ou 5 clínicas são conveniadas com o SUS aqui, né? Ou instituições são conveniadas com o SUS e oferecem esse tipo de tratamento. Mas é muito pouco ainda, porque você ir uma vez na semana para uma instituição e ter um atendimento de meia hora, como uma das palestrantes falou ontem lá no evento no shopping, não adianta de nada. É preciso desenvolver. É preciso ter muito mais, é preciso ter um atendimento individual, porque você coloca 5 autistas numa sala, todos são diferentes. Então se você vai botar 5 autistas numa sala, eles têm que ter o mesmo nível de desenvolvimento e você ainda colocar 5 pessoas para estar trabalhando com eles. Se forem níveis de desenvolvimento diferentes, eles não podem ficar juntos. Se eles tiverem problemas de comportamento e não tiverem sido trabalhados ainda, eles não têm como ter um atendimento conjunto. Né? Então por isso que diz que o atendimento para o autismo é individual. Então, enquanto que o poder público não entender isso, que o autismo precisa de tratamento intensivo não é meia hora por semana, não, né? Intensivo, individual, sabe? E com quem realmente sabe o que está fazendo, aí sim, você vai conseguir ver progresso. Porque o que importa para o pai é o progresso. Claro. O que importa para o pai é desenvolvimento. O que importa para o pai é, meu filho não passava 5 minutos sentado esperando alguma coisa. E hoje ele passa 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, porque ele foi treinado para isso. Isso é progresso. Isso é progresso. Meu filho não reconhecia as letras, hoje ele reconhece. Meu filho não entendia comandos, hoje ele reconhece. Então, isso significa progresso. Né? E quando você usa uma abordagem que faz realmente o acompanhamento desse progresso, aí sim, se tem como mensurar esse resultado. A sede da AMA, na Jatiuca, possui uma ampla área de lazer em que as crianças e adolescentes podem realizar atividades ao ar livre, sempre sob a observação e coordenação de monitores voluntários. Quantas crianças e adolescentes hoje são atendidos pela associação? Na faixa de 45. Entre crianças e adolescentes, né? Exatamente. Mais ou menos umas 25, 27 crianças e uma faixa de 15, 18 adolescentes, uma coisa assim. Então aqui na associação os pais de filhos autistas eles têm atendimento de psicólogos, fonoaudiólogos, eles têm atividades aqui. Quais são as atividades realizadas pela associação? Olha, aí quando a gente formou a associação, nós entendemos que esse vai e vem entre consultórios não seria bom. Então nós decidimos, vamos seguir a abordagem comportamental, que é o que realmente funciona para a pessoa com autismo, vamos capacitar os nossos profissionais e oferecer essa terapia multidisciplinar aqui. Então aqui tem psicologia, tem terapia ocupacional, tem fonoaudiologia, tem pedagogia, tem educação física e tem outras atividades afins como culinária, horta, né? Dança, musicalização, outras atividades que englobam, por exemplo, agora mesmo eles estão na atividade externa, né? E eles foram para um parque aquático, comemorando a semana do autismo, né? Às vezes as pessoas podem pensar, isso é apenas uma atividade recreativa. Não é. Para eles. A gente treina muitas habilidades aqui nesse espaço.
para que eles possam ser inseridos na sociedade, né? Então, quando eles vão para um parque, quando eles vão para uma caminhada, como eles fizeram ontem numa trilha, quando eles vão para um shopping, quando eles vão para diversos ambientes, o que a gente quer? Que o comportamento que a gente treina aqui, ele sobressaia também lá fora. Mônica, por exemplo, meu filho é autista e eu gostaria de visitar a AMA, conhecer o trabalho da AMA. Qual é o endereço, o telefone e as redes sociais para que a gente possa entrar em contato com você? Nós estamos nas redes sociais Autismo Alagoas. Autismo Alagoas no Facebook, Autismo Alagoas no Instagram. E nós temos um telefone 3316-3573, né, que fica aí gravado. E nós atendemos aqui nesse espaço, né, Qual aqui é na o endereço da Jatiuca, sede? na Jada Isídio 158. Mas, como a diretoria é voluntária, então é bom que os pais que desejam visitar liguem para cá, porque nós dividimos as tarefas. Então, a mãe que faz esse acolhimento, que passa um tempo explicando para a família, ouvindo a família, os anseios e tal, ela tem os momentos dela aqui. Então, existe uma agenda que a gente faz para quantos dias que ela pode estar de voluntariado aqui. Perfeito. Então, querendo visitar a AMA, é importante que você agende primeiro, dê uma ligada para cá, que a Mônica, gentilmente, ou algum membro da diretoria, vai recebê-los. Mônica, muito obrigada pela sua entrevista. Eu acho que vai ajudar muita gente que tem um filho ou um parente portador do transtorno do autismo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. No próximo bloco você vai ver uma entrevista com a psicóloga do TCE, Maria Angélica Barros, que lança um novo olhar sobre o autismo. A gente volta já. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. A psicóloga do TCE, Maria Angélica Barros, conversou com o TCE em pauta e lançou um novo olhar sobre o autismo. Pessoas portadoras do transtorno podem desenvolver normalmente atividades profissionais, dependendo do grau de autismo e que tenham acompanhamento profissional. Vamos conferir? Olá pessoal, o TCE em pauta de hoje está recebendo a psicóloga do TCE, Maria Angélica Barros, que vai falar um pouco melhor sobre o autismo. Tudo bem, doutora? Primeiramente eu gostaria de agradecer a senhora pela presença e eu queria que a senhora falasse como os pais podem perceber que as crianças são portadoras do autismo. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? É o seguinte, eu não sou especialista em autismo, né? Eu sou uma psicóloga clínica, trato com adultos e adolescentes, mas o autismo é o seguinte, como é que os pais podem perceber? Desde o início, de bebê ao nascer, eles já podem perceber diferenças no comportamento, na interação com a criança. E como seriam esses comportamentos, doutora, através? A criança não olha nos olhos do pai, não olha nos olhos das pessoas, né? Ele tem dificuldade de interagir, de se comunicar, né? E isolar-se. Entendi. Existem técnicas, testes para que a gente possa fazer com essa interação da criança, para que a gente possa perceber esses sinais do transtorno? Olha, ao ser bebê, não. É só você no seu dia a dia, né, observar como é a sua criança.
Se ela interage, por exemplo, no ato de amamentar, se ela está, a mãe ao olhar o bebê amamentando, ele olha também para ela, né? Que é onde passa a segurança para o bebê. Então, se ela percebe um olhar vago, distante, é que a criança realmente não está interagindo com ela. Entendi. Né? E muito quieta, né? Então, ela tem que procurar um profissional, né, para ajudá-la a diagnosticar que é autismo, né, que é o transtorno do espectro do autista. Ao contrário do que muita gente pensa, não é? Não é somente numa idade mais avançada que a gente possa perceber isso. Não, isso pode né? perceber desde bebê, mas também tem casos bem difíceis De perceber. de perceber, que só vai perceber quando adulto. Né? Entendi. O autismo, ele é incapacitante? Ele é incapacitante se não houver um tratamento. Quanto mais cedo for percebido, for dado o diagnóstico, então tem condições de desenvolver a criança. Porque o autista é um espectro, transtorno do espectro do autismo, porque depende da singularidade de cada indivíduo, de suas particularidades. Claro. Então, cada um tem uma forma de ver e tem uma forma de despertar algo dentro dele, especiais, que, por exemplo, ele tem dificuldade de expressar suas emoções, de interagir com o meio, né? De dificuldades físicas mesmo, de tomar banho sozinho, de fazer o seu próprio prato, né, para se alimentar. E também tem mais severas, porque são a leve, a média e a severa, né, de autismo, grau. Ele vai ter necessidade de alguém ajudar para o resto da vida, de tão grave que é o autismo. Mas, sendo descoberto, existe tratamento, né, que pode desenvolver e a criança trabalhar, estudar, dependendo do grau de intensidade do autismo, entende? Eu queria que a senhora falasse um pouco desse tratamento do autismo, né? Certo. A pessoa portadora do transtorno, qual que é, o que é que ela pode fazer para amenizar, né, as sequelas? Olha, em termos de psicoterapia, existe a terapia cognitiva comportamental, porque aí vai treinar certos comportamentos para que ela esqueça o repetitivo. Né? Então, vai desenvolver e encaixar no lugar desse repetitivo negativo, vamos dizer assim, esse comportamento negativo, substituir por um comportamento positivo. E aí ela repete esse comportamento positivo até fazer parte da rotina dela. Esse é um dos tratamentos, né? Porque tem vários. Tem vários. Terapia cognitiva comportamental. E tem a ABA, né? Que também é um outro tipo de tratamento que ajuda nos exercícios, né? Que pode desenvolver muito a criança. E sempre o profissional tem a criatividade de perceber em que aspecto pode criar jogos, criar determinadas influências para ajudar a criança a se desenvolver, né? Dependendo da intensidade. E com relação a essas crianças, né, nas escolas, o desenvolvimento delas, ela tem que ter na sala de aula um profissional ligado a com conhecimento do transtorno para poder ajudar, ou um professor, um pedagogo mesmo, um professor normal, ele tem esse jogo de cintura com essas crianças? Bem, pela lei da inclusão, né, que nós devemos ter, o autista é mais uma diferença, né, que temos que aprender a lidar. Então, não é porque meu filho nasce autista que vai ficar condenado a não participar, a não se desenvolver, porque ele tem muitas outras características. Só o que falta é a gente, dito normais, né, conseguir trazê-lo para a sociedade, para conviver com os outros, porque ele tem uma dificuldade de relacionamento e comportamento, né? Mas a gente tem que abrir esse viés para ele se comunicar. Então, quanto mais a gente investir em terapias, em qualquer estímulo para ele se desenvolver,
dependendo do grau, ele consegue, porque tem várias pessoas famosas que são autistas leves, mas que trabalham, né, são bem-sucedidos na vida, porque foi descoberto antes, né? É inclusão, né? É a gente inclusão, trabalhar... então tem que ter outro professor, porque dependendo do número de alunos, né, ele requer também uma atenção especial. E se ela souber o diagnóstico dele, é bom que ela tenha conhecimento para ajudar, né? Mas deve ser incluso no meio dos outros coleguinhas, até porque para ajudar a ele se socializar, a ele se desenvolver, porque ele tem potencial. É porque tem muitas mães que têm os filhos portadores do transtorno, né? E que diz, não, meu filho requer uma atenção especial, e termina isolando um pouco a criança, ou seja, Verdade. ela faz atividade sozinha, ela faz uma prova sozinha, tudo bem, quando está criança a gente entende, mas e lá adulto, quando chegar para fazer uma prova, vamos supor, de vestibular, né, de um processo seletivo maior, então essa criança não vai ter essa atenção como ela tem na escola, então é muito bom desde cedo já começar a trabalhar essa inclusão, né? Com certeza. E também já desenvolve o lado social, né? Porque é importantíssimo. Ele tem que aprender também que não pode ser só o centro, né? Exato. E os coleguinhas também têm que aprender a lidar com uma pessoa diferente dele. Mas é diferente, mas não é incapacitante. Não vai crucificar aquela criatura, porque passamos na vida uma vez só. Então temos que aproveitar todos os nossos potenciais, todas as coisas que nós temos. E nós temos muitas coisas que nem conhecemos, né? Muito potencial mesmo o ser humano. Porque vai deixar à margem um ser humano porque ela nasceu diferente? Exato. Não. E quem sabe se essa pessoa que nasceu diferente não vai trazer uma contribuição para a sociedade tão grande como Einstein. Né? Pois é. Eu queria agradecer a senhora pela participação aqui no programa. Espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Eu que agradeço e precisando, estando ao meu alcance, estou à dispor de vocês. Falar sobre o autismo é atual, necessário e é uma forma de colaborar para que todos recebam ajuda da sociedade e atenção do Estado para a construção de políticas públicas que transformem a realidade das pessoas portadoras do transtorno. O TCE em Pauta apoia o Abril Azul e convida a sociedade a ser solidária à causa, sendo empática, participando de ações de conscientização do transtorno, compreendendo e ajudando os pais e responsáveis de crianças e adolescentes autistas. Até o próximo TCE em Pauta.